Você já sabe exatamente qual software que você vai criar para empreender, já sabe exatamente qual problema que o seu produto resolve, mas quando chega na hora de mostrar isso para o mundo, dá até um frio na barriga, né? É por isso que eu quero te mostrar exatamente qual foi o processo que eu tive fazendo a landing page do Capsule e começando a explorar mais essa parte de marketing. Então vamos lá que eu quero te mostrar como ficou a landing page. Primeiro, eu confesso que eu tô muito apaixonado com essa landing page, eu tô achando ela simplesmente sensacional. Eu vou passar pela landing page inteira aqui e em seguida eu vou mostrar um pouco mais a parte técnica e teórica de como que eu fiz para chegar nesse resultado aqui, tá? Então vamos lá. Aqui no começo a gente já tem essa primeira seção com uma mensagem clara, né? Que é: envie mensagens para o seu eu do futuro. Registre pensamentos, defina metas e receba suas memórias exatamente quando você precisa delas. Uma carta de amor do presente para o futuro. Aqui já dá para entender o que é o produto, né? Que é um produto de enviar mensagem para o futuro. E é muito importante que logo nessa primeira dobra você consiga deixar claro sobre o que é o produto e também tenha esses call to action, que são esses botões para você poder criar o seu usuário, poder criar a cápsula, né? Então tem um call to action aqui na primeira dobra e aqui no header que fica acompanhando conforme eu faço scroll também. Então, indo um pouco mais para baixo aqui, eu quis muito colocar essa seção, que é uma seção que você consegue ter um experimento do que é o produto. Então, aqui tem algumas histórias reais de momentos preservados, né? Então, eu escolhi algumas histórias aqui, como mensagem para filha quando ela fizer 18 anos, desafio de um ano, lançando meu negócio e reencontrando a turma da faculdade. Eu vou clicar aqui nessa história de uma mãe que escreveu a mensagem para a filha quando ela fizer 18 anos. Vamos ver isso aqui junto. Minha filha amada, hoje você ainda está na minha barriga, pequenininha e perfeita. Eu sonho com um dia em que vou te ver pela primeira vez, segurar você nos meus braços. Prometo estar sempre ao seu lado, ser seu porto seguro. Quando você ler isso, terá 18 anos e espero ter sido a mãe que você merecia. Saiba que cada dia com você foi um presente. Te amo mais que tudo nesse mundo, Maria. Então, tá vendo como é muito sentimental, como é muito valioso essa mensagem? Não, não é só uma mensagem, né? É uma história preservada de um momento, sabe? Então, e existe um motivo de a comunicação tá dessa forma, tá? Eu já vou explicar assim que a gente passar por toda a landing page. E aí, em seguida, assim que mostra a mensagem, já tem um outro call to action aqui para você criar sua primeira cápsula ou ver outra história. E tá vendo que a cor aqui tá um pouco diferente, né? Nos outros botões de call to action tá roxo. Esse daqui, ele tá com uma cor um pouco mais quente, justamente porque é uma seção que transmite mais emoção. Então, é importante a gente ter esse conhecimento de trocar esses botões, trocar essas cores, pra gente conseguir transmitir o sentimento certo, né? Mas sobre essa área é basicamente isso, indo um pouco para baixo aqui. Tem outro call to action, criei minha primeira cápsula, saiba mais. Então, aqui nessa seção, o usuário consegue entender um pouco melhor como que funciona, né? Porque ele já conseguiu entender que é para mandar uma mensagem pro futuro, mas como que vai ser isso, né? Então, aqui são basicamente 4 passos. Primeiro passo, você escreve uma mensagem, registra a mensagem por texto. Você tem a opção de adicionar foto, vídeo, áudio, enfim, o tipo de mídia que você achar melhor. Você vai ter a opção de escolher uma data para receber isso no futuro e você vai receber isso no momento certo por e-mail. Então aqui está descrevendo exatamente qual é o fluxo que vai acontecer para a pessoa escrever a mensagem e como que ela vai chegar. De novo, né, outro call to action aqui. E aqui eu quis dizer alguns momentos que merecem ser preservados, que é basicamente as mesmas coisas que a gente viu lá em cima, né? Cria uma cápsula pro meu aniversário de 30 anos, envia uma cápsula pra minha filha que ela vai receber quando fizer 18 anos. Enfim, tem alguns outros aqui. Aqui tem alguns motivos de por que que a pessoa vai usar o Capsule. O primeiro é: reviva memórias importantes, mantenha suas metas sob controle, compartilhe momentos especiais. E aqui, de novo, também é muito importante saber o que que você vai escrever para essas coisas. Tudo que tá aqui eu peguei lá daquele formulário da pesquisa que a gente fez. Lembra lá no episódio 1 que a gente foi até o SESC, fez entrevista com as pessoas, mandou mensagem para algumas pessoas no WhatsApp e perguntou: existe algum motivo que você enviaria mensagem para você mesma no futuro? E todas essas coisas aqui de reviver memória importante, manter meta sob controle, compartilhar momento especial, tudo isso foi tirado de lá. Então, quando a pessoa cair aqui nessa parte, provavelmente ela vai se identificar bastante com o produto. Em seguida aqui a gente já tem a parte de preço, né? Então,
Pague apenas pelas cápsulas que criar, sem mensalidade, sem surpresa, você no controle. Você pode criar 3 cápsulas, essas 3 cápsulas vão ser grátis. A partir da quarta você vai pagar R$7,90. Então, aqui também já deixa bem claro que a pessoa, ela não vai ter que pagar uma mensalidade para isso. Ela tá no controle, então ela vai pagar de acordo com o que ela usar e que é um preço justo, né? R$7,90 para mandar uma mensagem pro futuro com áudio, vídeo, foto, é um preço bem acessível, porque a gente sabe o quanto que é caro manter tudo isso e dar manutenção, fazer isso funcionar, ter teste, ter qualidade. Então, claro, né? Os usuários não sabem disso, eles não conseguem enxergar isso, mas a gente que tá desenvolvendo, que tá aqui do outro lado, a gente sabe o quanto que é caro fazer isso e o quanto que é valioso pra pessoa manter essa memória viva, né? R$7,90 é menos que um cafezinho, então, pô, mano, o bagulho vai durar pra sempre. Em seguida, tem uma seção de perguntas frequentes e isso daqui é um ponto bem importante. Existem alguns gatilhos mentais. Os gatilhos mentais é basicamente algumas coisas que são bem importantes ter no seu produto. Existem alguns estudos falando que pergunta frequente, ter aqueles contadores também no site, sabe? Para dar a sensação de escassez. Tudo isso são coisas que ajudam a converter bastante no produto. Então, se você estiver criando o seu produto, a sua landing page, eu recomendo muito que você pesquise e entenda um pouco melhor sobre isso, porque pode ter certeza que vai dar bastante diferença ter esse tipo de coisa, sabe? Toda landing page de produto que você vê, pode ver, vai ter um vídeo, vai ter pergunta frequente, vai ter algum contador falando que esse preço é promocional e já vai acabar. Então, quanto mais você ter, melhor. Claro que é importante não deixar poluído, mas enfim, só queria levantar esse ponto sobre gatilhos mentais. E aqui eu mapeei as principais perguntas, né? Por que é R$7,90? Eu preciso pagar para testar? Eu posso criar várias cápsulas de uma vez? E se eu cancelar, o que acontece? Então, essas são as principais perguntas. Se eu tiver deixado alguma pergunta de lado, ou se eu não tiver pensado em alguma, coloca aqui nos comentários pra eu saber, tá? A chance de eu ter esquecido alguma é muito alta, porque o produto tá começando, então se você puder me ajudar, vai ser muito bom. Em seguida aqui, é o último call to action, né? É a última vez que eu convido a pessoa para criar a cápsula, então aqui fala de novo, 3 cápsulas grátis, sem cartão de crédito, sem compromisso. Começar com minhas 3 cápsulas grátis. E aí quando a pessoa clicar aqui, ela já vai direto para essa página, para ela fazer login. Então o login é simplificado, a pessoa só tem que digitar o e-mail, chega o e-mail dela, e assim que chegar ela consegue fazer a criação das cápsulas. E agora eu queria vir para essa parte aqui, que é um pouco mais teórica, e mano, eu queria muito explicar isso daqui, porque eu queria saber o que você sentiu assim que você entrou na página. Qual foi a sensação que você teve? Coloca aqui nos comentários antes de eu continuar o vídeo, que provavelmente vai ser o que eu quis que você sentisse, tá? E aí eu quero muito saber se eu tô no caminho certo ou não. Mas qual que foi a lógica por trás disso? O que eu queria passar? Eu queria muito transmitir que enviar uma cápsula, criar uma mensagem pra você mesmo no futuro seria algo mágico, algo místico, sabe? Lúdico. E eu consegui chegar nesse. E pra eu fazer isso, eu defini o arquétipo. Existem vários arquétipos. Existe o arquétipo do mago, do herói, do cara comum. O arquétipo que eu defini pra esse produto é o arquétipo do mago, que é um arquétipo que as coisas são mais mágicas, são mais lúdicas. E isso tá total ligado com toda a comunicação do produto, né? Então você pode ver que a paleta de cor, né? Falando um pouco do roxo aqui. O roxo traz um pouco esse mistério, tempo, espiritualidade. O azul traz confiança, tecnologia. E essa cor âmbar, que é mais puxada pro vermelho, ela traz esse calor, essa memória. Então lembra lá naquela ação da pessoa fazendo a demonstração, que é essa parte aqui? Depois que a pessoa escolhe e ela vê acontecendo, a gente mostra justamente essa cor, que é uma cor mais quente, né? Porque a pessoa já teve a emoção ali. Então, entender as cores e saber trabalhar bem com elas transmite exatamente o que você quer. E é importante que transmita isso, né? Porque é um produto emocional. E é importante dizer que, como referência, eu usei o Headspace. Para quem não conhece, o Headspace é um aplicativo para meditação. Eu gosto bastante de usar ele. E ele tem muito essa coisa de ser lúdico, ter várias animações, ter vários videozinhos ali, várias micro interações também. Então, a minha principal referência para fazer isso foi o Headspace. Eu recomendo que quem não conheça
entre no site, baixa o app, e faz uma meditação, e experimenta sentir isso que eles passam, sabe? Eles fazem isso muito bem. E aí, seguindo aqui, qual é a mensagem que eu queria deixar sobre design? Que design não é decoração, é comunicação. E por que eu falo isso? Porque foi graças ao design que a gente conseguiu chegar naquelas cores, que a gente conseguiu chegar nessa comunicação, né? De ter algo mágico. E isso tudo foi feito com design, copy e arquétipo. Foi o conjunto que eu consegui pensar. Talvez existam mais coisas que eu deixei passar, mas com essas três coisas você consegue definir exatamente a comunicação que você quer. Então, eu até deixei alguns exemplos aqui de mensagens, né? Então, o exemplo de uma mensagem ruim. Agende e-mails para o futuro. Soa um pouco técnico e até chato, né? Não quer dizer que tá errado, mas para esse produto não é o ideal. Qual que seria uma mensagem boa, então? Uma carta de amor do presente pro futuro. É algo muito mais emocional, né? Então, e vindo para outro exemplo aqui. Armazene mensagens. Mano, é tipo totalmente sem graça. O que é uma boa mensagem aqui? Preserve momentos que importam. Isso é algo muito mais emocional, né? Quando você pensa em preservar algum momento, aí você pensa em tirar uma foto em algum momento importante, em fazer um vídeo em algum momento único, né? Então, sempre que você pensa em preservar momento, é diretamente relacionado com algo importante. Agora, quando você pensa em armazenar mensagem, você pensa em, sei lá, em salvar alguma coisa no celular, em espaço, armazenamento, sabe? E não é isso que eu queria que a pessoa pensasse. Eu queria que a pessoa pensasse em preservar momento de uma forma emocional. Então, eu acredito, e pelo feedback das pessoas que já testaram, elas disseram que tá incrível, que elas conseguem sentir exatamente isso. Então, me fala aqui o que você tá sentindo com isso. E antes de ir pro próximo assunto, eu queria muito saber o que você tá achando dessa série, porque eu confesso que eu tô achando muito legal de fazer isso, tanto a série quanto o produto, né? Tá sendo divertido e ao mesmo tempo desafiador, porque, né, já comentei que é muito difícil criar o conteúdo, fazer o SaaS, trabalhar, fazer tudo isso no mesmo tempo. Então, eu queria muito que você desse um feedback do que você tá achando do SaaS, o que você tá achando dos conteúdos que eu tô trazendo, se eles estão sendo relevantes ou não, se tem algum assunto que você queria saber, se eu tô passando muito por cima de alguns assuntos, se eu devia me aprofundar mais, se eu devia passar um pouco mais rápido. Enfim, se você puder me dar um feedback, vai me ajudar muito a continuar. Se você puder deixar um like também, vai me ajudar muito. O YouTube vai saber que o conteúdo tá bom, que ele tá relevante pra você e pra pessoas parecidas com você. Então, é isso. Indo pro próximo assunto aqui. Uma coisa que eu achei muito importante de fazer foi um painel de administração. O que eu pensei, né? Qual que é o core do produto? O core do produto é mandar e-mail e fazer o pagamento, né? Então, eu pensei, será que realmente é importante ter um painel de administração que me fala qual e-mail falhou, quantos reembolsos tem pendente, se a Cron funcionou, né? A Cron, para quem não sabe, é o processo que roda todos os dias e vê quais e-mails pendentes tem e faz o envio. E quais os pagamentos sem cápsulas que tem, né? Ou seja, quais erros estão acontecendo que eu preciso resolver. Eu quis fazer isso, eu achei importante e necessário ter, mesmo para o MVP, principalmente porque envolve pagamento. Então, quando envolve pagamento, é um pouco mais chato a gente confiar que isso funciona. E como é um MVP, eu não coloquei teste no produto, eu não coloquei teste unitário, pirâmide de teste. Como eu ainda nem sei se o produto vai dar certo, se ele tem valor, eu não acho que faz sentido, sabe? Eu só acho que faz sentido ter teste e ter qualidade de lógico, né? Uma qualidade absurda de teste quando a gente conseguiu validar o produto. Antes disso, não faz sentido pra mim, tá? Então, é por isso que eu decidi fazer isso. Então, vamos ver junto aqui como que tá essa parte de administração. Deixa eu fazer o login aqui. Eu não vou conseguir mostrar isso agora porque tá com algum problema aqui no meu Docker. Tem alguma porta que não tá conseguindo ficar livre, então eu preciso resolver isso. Foi pego desprevenido aqui, mas eu já tento trazer isso em seguida, tá? Mas continuando aqui. O que mais que eu precisei fazer? Eu fiz essa parte de legal que a gente chama, né? Que é termos de uso e privacidade. Então, quando a gente tá aqui na página principal, lá no final a gente tem termos de uso. Vou clicar aqui pra gente ser levado para essa página. Então aqui tem todo o termo de aceitação, qual é a modificação de termo, conta do usuário. E aqui na privacidade tem coisas relacionadas, né? Aqui a gente fala quais dados a gente salva e por que a gente salva esses dados. É importante ter isso, é obrigatório, na verdade, né? Um produto ter isso. E aqui, mano, o que eu fiz para fazer e não perder tempo, não ficar anos-luz para lançar o produto, eu basicamente fui no Cloud e falei, Cloud, importante, né? Foi no modo de planejamento, falei, Cloud, a gente precisa criar
a parte legal do produto, com política de privacidade e termos de uso. Eu quero que você crie isso pra mim, analise todos os dados que a gente salva, tudo que a gente tem que fazer e crie as páginas. Então, tudo isso aqui, todo esse texto foi 100% ele que escreveu, eu não precisei escrever absolutamente nada. O trabalho que eu tive foi de fazer revisão, entender o que ele fez, se tava tudo certo, se faltava alguma informação. Então, esse foi o trabalho que eu tive, tá? Mas é importante fazer isso. E em seguida, eu queria compartilhar quais foram os problemas e desafios que eu tive com o Gateway. E, mano, eu confesso que deu bastante trabalho, foi bem chatinho de lidar com essa parte do Gateway, né? Então, pra começar aqui, quais foram os problemas e desafios, né? No começo, eu decidi usar o Stripe pra fazer todos os pagamentos. Ah, e antes de eu continuar, pra quem não sabe, Gateway é a mesma coisa que um sistema de pagamento. Então, existe Mercado Livre, existe Mercado Pago, PayPal, Stripe, Abacate Pay, existem vários. Gateway é a ferramenta que serve pra fazer isso. Mas enfim, voltando, no começo do produto eu decidi usar o Stripe, porque é o Gateway que eu mais tenho contexto. A API deles é boa, o ambiente de desenvolvimento local deles também é muito bom, então eu quis seguir com ele, mas conforme eu tava seguindo eu tive um problema bem chato, que foi o seguinte: para cartão de crédito, o sistema deles funciona perfeitamente, não dá nenhum problema, né? Dá pra gente simular, salvar o webhook local, então funciona muito bem. Mas quando eu precisei fazer pagamento com Pix, eu simplesmente não consegui. Eu já tenho a minha conta do Stripe fazem vários anos, eu já uso faz bastante tempo, mas quando eu fui fazer o pagamento com Pix não funcionou e eu não consegui habilitar. Eu chamei o pessoal deles no suporte, o pessoal foi bem solícito, eu consegui inclusive entrar numa reunião para eles, eu tive que explicar o porquê que eu queria criar esse produto, qual o problema que ele resolve, enfim, é meio chato assim, né? Porque, primeiro, que a reunião não foi marcada tão rápido assim, eles respondem rápido no e-mail, mas a reunião eu precisei marcar, tipo, pra daqui 2 dias e como eu tava em tempo de fazer, beleza, mas eu não achei tão legal eu ter que fazer uma reunião para ativar um método de pagamento. Então, esse daqui foi um ponto bem negativo para mim. E o que eu decidi fazer, né? Eu precisei analisar outros gateways com isso, porque eu pensei, mano, eu não vou esperar eles habilitarem. E eu falei com eles, já fazem o que? Umas 2 semanas e até hoje eu não tenho o Pix habilitado. Então, a alternativa que eu busquei foi implementar cartão de crédito com Stripe e Abacate Pay para fazer o Pix. Então, como que eu tô fazendo isso, né? Eu basicamente tive que pensar numa arquitetura multi-gateway que faz o seguinte: para Pix, usa Abacate Pay, para cartão de crédito eu tô usando Stripe. E o jeito mais simples que eu pensei para fazer isso foi basicamente com feature flag, né? Então tem essas feature flags aqui que eu consigo trocar. Então, se eu quiser usar o Abacate Pay para fazer Pix, eu simplesmente venho aqui e altero isso para Abacate Pay. Pronto. Só com isso aqui eu já consigo mudar o gateway. Claro, é claro que no código eu precisei ter um if, né? Então, if payment gateway é igual a Stripe, então uso o Stripe. Se é igual a Abacate Pay, uso o Abacate Pay. Agora que eu percebi que deu algum problema na câmera, então tem algumas partes que acabaram ficando perdidas, né? Sem a câmera, mas tem eu falando, então, enfim, só queria esclarecer isso. Eu não vou conseguir mostrar tudo aqui nesse vídeo, né? A parte de admin e dentro do produto, porque eu tô com algum problema local aqui no Docker e eu não vou conseguir resolver isso agora e eu quero muito fazer esse vídeo. Então, eu vou fazer um próximo vídeo mostrando detalhadamente como que tá a parte de admin internamente, como que eu pensei nas telas, quais são as lógicas e as funcionalidades que tem, mas acho que no fim das contas vai ficar até melhor, porque acho que esse vídeo já tá um pouco grande, né? Já tá com meia hora aqui. Então, é isso. Então me fala aqui nos comentários o que é que você achou do vídeo, o que é que você tá achando da série em geral, se tá faltando me aprofundar. Eu percebi que nos últimos vídeos eu não me aprofundei tanto falando sobre inteligência artificial, né, como que eu usei, falando mais sobre cloud também, mas eu queria deixar muito claro que o trabalho que eu tive para fazer o produto foi muito mais um trabalho de arquitetura, tá? Então eu pensei muito em solução, qual abordagem que usar, qual que era o padrão de código, mas o código em si, né, programar, eu praticamente não precisei programar. 99% do código foi tudo feito por IA e eu consigo garantir que ele tá um código bom, porque todos os códigos que tem, eu que precisei revisar, eu vi código a código, fui aprovando tudo que a IA foi fazendo, mas o código tá muito bom e tá feito com IA, então se você achar que faz sentido, eu vou trazer mais vídeos falando sobre isso, como que eu fiz isso, acho bem interessante eu trazer, então se inscreve aqui no canal que provavelmente eu vou trazer mais vídeos falando sobre isso, sobre prompt, sobre como que eu uso, né, eu
pretendo até fazer o vídeo de uma feature inteira sendo feita com IA, que eu quero que vocês entendam como que é o processo, né? Como que eu chego nesse momento de criar uma funcionalidade inteira com IA. Então é isso, deixa o like, deixa um comentário aqui do que você tá achando e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!